Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a Sociologia. Então, a gente saímos, de uma história do pensamento político. Então, vamos entrar hoje, num assunto novo do terceiro bimestre, falando um pouco sobre o pensamento político medieval. Então, a gente vai ver um pouco sobre a concepção desse pensamento político que se deu na Idade Média, nessa transição chamada medieval, aonde prevaleceu, muito a questão dos poderes, da questão da igreja, que era submetida à divisão, do poder junto com o Estado. E a partir daí a gente vai entender, como foi, essa concepção entre a divindade, que também se intrometia a questão política e também a questão social, econômica, e o Estado, que estava ainda voltando a se desenvolver depois de uma crise que ocorreu, depois do feudalismo. Então a gente vai entender um pouco sobre essa concepção política que se deu na Idade Medieval, que é realmente dentro da Idade Média. Então, para isso, na Idade Média, o pensamento político era voltado em cruzar realmente dentro do questão da divindade do cristianismo, que a Igreja Católica, é uma das maiores realmente renomeidade de autoridade naquele momento da Idade Medieval, aonde prevalecia a relação fortemente da política, que era a razão, que foi realmente uma doutrina utilizada muito por alguns pensadores, principalmente por Tomás de Aquino, e outros que levaram o desenvolvimento dessa política da razão, que o homem participaria de todas as questões do Estado, e a teologia, que seria a fé, que era uma prática utilizada pelo cristianismo, ou seja, pela própria igreja, que também fazia parte desse desenvolvimento da política. Sendo assim, essa política estava realmente submetida aos princípios moral cristã, que era voltado para a doutrina religiosa, predominando assim uma concepção negativa do Estado. Por quê? Já que o Estado era formado, pela política da razão, ou seja, pelos próprios homens, e assim eles, a igreja, dizia que a partir do momento que já o homem estava realmente desenvolvendo certas tendências dentro da esfera social, era voltado para uma tendência negativa, porque o homem era negativo naquele primeiro espaço do desenvolvimento da Idade Média, porque ele provocou, várias crises, e ele também era egoísta do seu próprio desenvolvimento individualista, e a igreja não pregava esse tipo de princípios. A partir daí, já que o homem, era sendo a política que estava submetida aos princípios morais da cristã, já predominando assim uma concepção negativa do Estado, o que é o governo dos homens? Como ele mesmo falou, realmente naquele momento a igreja, logo a natureza humana, ela sujeita ao pecado, e a partir daí ela é o descontrole por conta das paixões e por outros motivos que levavam o individualismo dele, o egoísmo, e o que exigia uma vigilância constante da igreja, que caberia fazer o papel do Estado, e a intimação, ou seja, a intimidação para que todos conseguissem atingir corretamente, o desenvolvimento legal. Então a igreja, naquele primeiro espaço político medieval, ela fazia esse tipo de papel. Ela fazia o papel de vigilância para que o Estado, ou seja, os homens, pudessem seguir corretamente a ordem do desenvolvimento natural. Saindo daí a estratégia, ou seja, estas estreitas ligações entre a política e a moral, que exigia uma formação de governo justo e não tirano, capaz para que pudesse fazer obrigar a todos a fazer uma obediência aos princípios moral cristão. Como falei, naquele momento a moral era voltada para princípios religiosos e predominava muito, a esfera, como a igreja pregava. Então, os primeiros passos do cristianismo que a igreja católica fazia era isso, a moral voltada para esse desenvolvimento. E sabemos também que eles utilizaram muito a filosofia, mas foi uma filosofia voltada para o cristianismo, ou seja, para a revelação divina, que Deus, era a esfera central e ele que comandava todas as tendências da natureza, já abandonando assim um pouco daquela filosofia grega romana. Então, a partir daí, a igreja, tirando essa filosofia grega romana, ela aproveitou a filosofia como uma esfera
uma esfera de mudança de cidadania, levando para uma filosofia cristã. Diante desses fatos, a partir dessa concepção religiosa subjacente, né, da Idade Média, configurou duas instâncias de poder, do Estado e da Igreja. Do Estado, a natureza do Estado era circular e temporal. Por que circular e temporal? Porque voltada para todas as necessidades humanas e a atuação que ia caracterizar o exército da força física, ou seja, o homem ia exercer tanto a questão mental como o seu próprio corpo para o desenvolvimento, né, das tendências que era obrigado, né, ser compartilhado naquele momento no Estado, ou seja, todas as tendências administrativas, a tendência de organização, né, de todas as esferas da sociedade naquele momento, o Estado ele pregava esse tipo de filosofia. Ou seja, o homem era forçado a utilizar seu pensamento da razão, utilizar sua tendência física para botar ordem naqueles primeiros passos. Já na igreja, a natureza era espiritual, voltada para os interesses da salvação da alma e dever ter um caminho do rebanho, ou seja, resgatar aqueles que eram negativos para que a religião pudesse realmente educar e ter uma persuasão mais ainda sobre o desenvolvimento religioso. Então, como eu falei para vocês, aqueles primeiros passos era fundamental, já que a igreja pegava uma filosofia cristã e ele adotou que Deus fazia a revelação e queria salvar a humanidade do pecado, ela começou a desenvolver esses passos para que ele pudesse salvar, né, a humanidade, né, dos seus pecados que estavam se desenvolvendo muito naquele momento. E o interesse da igreja era isso, era uma natureza espiritual para que ele pudesse realmente conseguir concretizar seus objetivos. Nesse período, os teóricos políticos começaram a elaborar trabalhos teóricos apologéticos, que seria discurso e louvor em defesa do cristianismo, ou seja, ia pregar realmente, né, a palavra de Deus. E o dogmático, que seria a verdade absoluta e inquestionável, que é isso que era a igreja naquele primeiros passos. A igreja não poderia ser questionável, porque ela levava o principal esfera daquele momento, que seria Deus. Então, se no momento que o homem questionava realmente os passos da igreja, também estava questionando realmente Deus, e a partir daí eles poderiam ser castigados por conta disso. Então a igreja prevalecia esse poder em cima realmente dos demais. A partir daí isso ocorreu através de uma adequação, né, como falei para vocês, uma filosofia política grega. O que foi isso, essa filosofia política grega? O que foi essa adequação? Como eu falei para vocês, ela retirou dentro da filosofia de Platão e de Aristóteles, né, manuscritos importantes que esses filósofos traziam, mas ela começou a se adaptar para uma filosofia cristã. Então a igreja transformou, né, esses grandes pensamentos desses grandes filósofos como Platão e Aristóteles, mas voltado para uma filosofia cristã, para que ele pudesse absorver a questão da teologia e utilizar isso para a salvação dos seres humanos naquele primeiro passo na idade realmente medieval. Então sabemos que de Platão, quem foi o primeiro filósofo da filosofia cristã que utilizou seu manuscrito foi Santo Agostinho, que utilizou, né, transformando essa linguagem de Platão para uma linguagem da filosofia cristã, que ele adotou pela questão da fé, só a fé poderia salvar. E de Aristóteles, quem utilizou foi Tomás de Aquino, que já foi mais longe, né, com a escolástica. Essa corrente que pregou, né, ele utilizou o pensamento da razão e da fé. Como Aristóteles era um grande biólogo e filósofo que desenvolveu as teorias do conhecimento, ele utilizou isso. Tomás de Aquino, que a partir do momento que Aristóteles pregava essa filosofia lá realmente na filosofia grega romana, o Tomás de Aquino absorveu aquelas tendências, mas transformou em uma tendência filosófica cristã, mas não tirando assim a razão, mas sim associando a razão à fé. E por isso que teve muita crítica naqueles primeiros passos na medieval, mas ele conseguiu realmente levar isso. Então a partir daí, com essa verdade teológica do cristianismo medieval, São Tomás de Aquino, que absorveu coisas do filósofo Platão, e Santo Agostinho, que absorveu coisas do filósofo Platão, e São Tomás de Aquino, que
transformou os manuscritos deixados por Aristóteles, ele começava a buscar justificar a teocracia do poder de Deus sobre todas as formas do poder ou governo, que é isso que a igreja pegava naqueles primeiros passos. Então, o poder de Deus seria a questão teocrática e justificava que seria o poder de governar realmente aqueles primeiros desenvolvimentos na idade medieval. E a igreja começou a subsair mais que o estado dos homens. Por isso que teve realmente um confronto dessa política naqueles primeiros passos. Essa concepção tradicional da política, embora o pensamento político medieval fosse fertilizado pelo pensamento grego ou do Estado medieval, não teve uma função positiva do Estado grego, que seria fundamental assegurar a boa vida dos seus cidadãos. Porém, o poder medieval assumiu uma função negativa de não permitir que a natureza do homem prosperasse ou seguisse realmente prosperar as paixões conduzidas ao pecado. Ou seja, a igreja não adotaria essa tendência porque achava que é o negativo, né? Que o homem ele podia se afastar das questões divinas a partir do momento que ele se apaixonasse, a partir do momento que ele tivesse sentimento sobre isso, né? E esse homem era negativo, porque ele não ia levar a ordem, né, realmente do governo divino, ou seja, pregar a filosofia cristã. A partir daí a igreja começou realmente tirar esse tipo de função do Estado, dos homens, e a partir desse momento a igreja queria realmente assumir o poder total, né, da política medieval daqueles primeiros passos. Esse pensamento político medieval surgiu no cristianismo, como falei, após, né, a crise do feudalismo, né, começou a decadência das revoltas da população, a fome, a doença, a miséria, né? A partir daí surgindo também a peste negra, que foi uma devastação, e a igreja pensava que a peste negra era um ato divino que Deus estava mandando para acabar com a sociedade dos homens, porque era do pecado que eles estavam realmente associando à sua esfera individual, né? E a partir daí, nesse surgimento do cristianismo, foi que a igreja conseguiu levantar seu poder e a sua autoridade máxima, e aí estava conduzindo realmente o estado dos homens. A razão substituiria a fé, já que a igreja era contra a utilização da questão da razão, porque eles utilizavam muito o pensamento político do grego romano, e eles eram contra porque afastaria esse homem das doutrinas religiosas. Surgimento do Santo Agostinho e a ética da cidade de Deus, porque Santo Agostinho ele pregava uma filosofia de Platão, mas ele utilizou como uma filosofia cristã, que só a fé poderia salvar. Já São Tomás de Aquino utilizou a ética da política dos homens. Por quê? Porque ele dizia que associando assim a razão e a fé poderia realmente conduzir mais ainda e dando uma eficácia maior sobre a questão do Estado. Por quê? Já que o homem ele era também um dos precursores para o desenvolvimento da fé. Já isso era pregado desde o início, só que a igreja não adotaria realmente esse homem como ele dizia que era o homem do pecado, já lá no momento como Santo Agostinho pregava. Já São Tomás de Aquino dizia ao contrário, por isso que teve algumas críticas. Ele dizia que o homem era necessário para conduzir a fé, e com isso a razão racional desse homem prevaleceu esse desenvolvimento da fé e instigando mais ainda o cristianismo. Por isso que São Tomás de Aquino ele pregava que a política dos homens era a política racional, e ele queria associar a razão com a fé. E a partir desse momento ele conduzia esse tipo de defesa, né? De defesa divina. E por isso que ele criou a escolástica, São Tomás de Aquino. Já Santo Agostinho criou a patrística, que só a fé poderia realmente salvar. A partir desse momento também tivemos a influência platônica, como falei, que foi os manuscritos deixados por Platão, que Santo Agostinho, né, adaptou para uma filosofia cristã. E a influência de Aristóteles, que São Tomás de Aquino utilizou muito, né, principalmente quando Aristóteles desenvolveu as causas, que seriam as causas e o conhecimento, né, que o pensamento dessa filosofia de conhecimento poderia se expandir. E o que Tomás de Aquino fez? Ele adaptou essa linguagem de Aristóteles, levando para uma filosofia da razão e a fé, que poderia os dois ser associados e ia desenvolver mais a filosofia cristã.
Então, tudo isso surgiu, né, esse pensamento medieval foi um registro utilizado dentro da história da política que começou a desenvolver naquele primeiro espaço, né, da era média, da Idade Média, e a transição medieval foi onde ocorreu depois da crise do feudalismo, e a igreja começou a substituir, né, a autoridade do Estado dos homens, e a partir do momento que ela queria pregar uma filosofia cristã voltada só para o cristianismo, aumentando assim o seu rebanho e deletando, né, que a força do Estado, porque a força do Estado seria uma força negativa para o desenvolvimento da sociedade. Então, ocorrendo assim, né, foi uma questão histórica deixada dentro da filosofia cristã, que esses grandes pensadores começaram a desenvolver essa política, né, do desenvolvimento econômico, social e demográfico naquele primeiro espaço, né, da questão da Idade Média. Então, fique com Deus. Até a próxima. Fica com essa grande palavra, sabedoria.